Meu nome é Ricardo Sampaio e eu estou aqui para a gente falar do módulo Análise de Redes Semânticas. Tá? Vocês provavelmente já estão aí há 4 dias falando sobre redes, análise de redes de forma geral, então a gente vai trazer um pouco aí do conceito, primeiramente, do que são essas redes semânticas, do que é mapas do conhecimento, para depois estar trabalhando um pouco na implementação propriamente dita dessas visualizações, desses universos, né? Bem, uma definição inicial sobre o que é rede semântica, né? Uma rede semântica é a representação de um universo de conhecimento específico que apresenta as relações semânticas entre os conceitos em uma rede. Então, essa definição do que seria a representação ou a rede semântica, mas o nosso foco principal é a forma como essas redes semânticas são apresentadas, né? Então, normalmente elas são utilizadas como forma de representação do conhecimento, e aí a gente chama isso daí de mapa do conhecimento. Então, o nosso foco principal vai estar um pouco mais aí no mapa do conhecimento do que nas redes semânticas propriamente dito. Essa daqui é um exemplo, por exemplo, de uma rede semântica. Então, onde você tem aí o objeto, o sujeito, e você tem um predicado que está ligando esses dois elementos, né? Isso aí é muito trabalhado pelo pessoal da linguística. Então, você tem uma área específica que trabalha na linguística computacional e afins, que é parte do processamento de linguagem natural, que trabalha muito esses conceitos, essas ligações entre esses elementos. Então, essa daqui seria basicamente uma rede semântica, mas o nosso foco principal, novamente, é no mapa do conhecimento, que é o que a gente vai estar tentando apresentar a seguir. Então, o mapa do conhecimento é uma forma visual que auxilia na interpretação sobre onde se encontra o conhecimento dentro de um universo e como se dá o conhecimento entre os elementos e suas fontes, que podem ser documentos, pessoas ou organizações. Então, a gente tem a informação propriamente dita e a gente pode se relacionar voltando para essas informações de quais documentos que geraram ela, quais são as pessoas que falaram, quais são as organizações que estão trabalhando em cima desse sentido. Frequentemente, esse mapa do conhecimento também é conhecido como inventário do conhecimento, e esses mapas são organizados usando vários nós interconectados para facilitar a descoberta de onde procurar essas informações. Então, mapas mentais, mapas conceituais são exemplos dessa estrutura. Então, mapas mentais têm várias ferramentas como XMind, XMind, FreeMind, que utilizam esses conceitos de mapas mentais para facilitar o entendimento de certos tópicos, e mapas conceituais normalmente é trabalhado com uma ferramenta que chama CMAP Tools. Os mapas conceituais estão mais próximos das redes semânticas do que dos mapas de conhecimento, mas mesmo assim pode ser utilizado tanto um quanto para o outro, né? Bem, essa daqui é um exemplo de uma rede do mapa de conhecimento sobre produção científica em Zika, por exemplo. Então, aí a gente consegue ver que você tem grupos de nós que são clusterizados, né? Vocês devem ter aprendido aí sobre modularização, sobre clusters, e cada grupo desse, ele está relacionado a um tema mais específico no que diz respeito ao assunto de publicação científica em Zika. Então, e cada um desses nós, eles têm as relações, que essas relações são estabelecidas por meio da concorrência dessas palavras em um mesmo texto. Então a gente tem, por exemplo, na parte superior em azul, a gente fala muito aí do flebótomo, né, do mosquito em si, que é o vetor que está sendo utilizado e que ele trabalha, né, qual que é o nível de toxicidade, resistência, o tipo de larvas, né, do Aedes aegypti, do elemento que está sendo trabalhado. E aí você tem um outro conjunto de palavras mais para a esquerda que está falando um pouco mais dessa parte social. Então você fala quais são as cidades, os países que estavam relacionados com a doença, problemas de viagem, tempo. Então você tem uma visão diferente sobre como que estava sendo abordado esses assuntos dentro dessas publicações científicas propriamente dito. Mas na parte inferior, por exemplo, você está falando um pouco do diagnóstico, né? Então, questões aí de nascimento, de anormalidade, malformação, que estão muito relacionados com o fato da microcefalia dentro da doença específica. Então, só para mostrar que o mapa do conhecimento ele tenta trazer esses elementos e essas relações entre os elementos, e os agrupamentos tentam, de alguma forma, organizar essas informações para facilitar esse entendimento. Então aqui está representando, por exemplo, acho que mais de 3.000 publicações científicas. Então seria mais fácil de você interpretar do que está sendo falado esse assunto do que realmente tentar ler todas as publicações e conseguir fazer sentido de quais são os assuntos mais ou menos relevantes. Então isso daqui é a proposta dos mapas de conhecimento.
Agora, uma questão muito importante para fazer construção do mapa do conhecimento é o tratamento do dado. Então, o tratamento do dado é uma etapa essencial na análise de redes, na análise de redes semânticas. Então, talvez diferente um pouco dos que vocês têm trabalhado já nessas outras disciplinas, nos outros módulos, o tratamento do dado é a parte essencial. E aí, para isso, a gente precisa utilizar algumas ferramentas. Algumas delas importantes aí são expressões regulares, é importante o entendimento sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre essas expressões regulares. O conceito sobre mineração de texto e processamento de linguagem natural, que também é essencial para a gente conseguir fazer a limpeza dos dados e a adequação do que realmente está sendo trabalhado dentro de cada um dos objetos. Será que a gente vai trabalhar só verbo? Será que a gente vai trabalhar só o substantivo? A gente vai tirar palavras que têm mais ou menos importância ou relevância dentro do texto? Então, tudo isso a gente precisa entender esses conceitos aí de mineração de texto e processamento de linguagem natural. No que diz respeito às ferramentas, a linguagem R é essencial que a gente vai estar trabalhando pelo fato dela conseguir ter dentro dela vários dos elementos que são necessários para esse processo como um todo. Tanto a parte de tratamento de dados, organização da informação, importação, quanto a limpeza, que aí a gente está falando de mineração de texto e processamento de linguagem natural, quanto a visualização e o tratamento das redes. Então são diferentes pacotes, né? Outras linguagens de programação como o Python também possibilitam, mas a linguagem R facilita esse tratamento individual. Você tem algumas ferramentas específicas, a gente vai trazer aí o Voz Viewer, que é uma ferramenta que tem foco na publicação científica, que facilita também essa visualização e diminui a necessidade de tratamento do dado. Então a gente vai ver esses processos por dentro deles, utilizando a linguagem R de programação, mas também vai ver uma ferramenta que pode facilitar sem a necessidade de se aprofundar tanto nesse processo aí de mineração de textos e processamento de linguagem natural. Bem, eu acho que é isso para o nosso segundo vídeo, né? Falando um pouco sobre quais são esses elementos, e aí agora a gente vai entrar um pouco no que diz respeito a expressões regulares e depois mineração de texto e processamento de linguagem.